Três sociedades na história humana inventaram a educação pública obrigatória e gratuita, antes de todas as outras. A primeira foi Esparta, cidade-estado grega, onde crianças de 5 anos eram arrancadas de suas casas e colocadas em escolas, onde apanhavam de crianças mais velhas. A segunda foram os astecas, que também ofereciam educação obrigatória para todas as suas crianças na América Central. A terceira foi a Prússia, cujo modelo educacional virou o padrão global que você conhece hoje. Esparta, astecas, Prússia. O que essas três sociedades têm em comum? Todas eram máquinas de guerra, sociedades inteiramente dedicadas a esmagar seus vizinhos. Esparta era uma entre milhares de cidades-estado gregas, a única que tinha educação obrigatória. Por quê? Porque Esparta existia para produzir guerreiros. Os astecas eram a maior potência militar da América Central antes da chegada europeia. Derrotaram todos, faziam sacrifícios humanos em escala industrial. A Prússia manteve o maior exército da Europa por séculos. Guerra era o núcleo duro dessas civilizações, e só essas três inventaram a escola pública obrigatória. Isso não é coincidência, é design. Escolas não foram criadas para libertar mentes, foram criadas para fabricar soldados obedientes. E todas as outras sociedades durante milênios olharam para esse modelo e disseram não. Não queremos isso. Por quê? Porque entendiam o custo real. O que é que a escola faz? Tira seu filho de você. Se você é mãe ou pai, qual a pior coisa que pode acontecer? Perder seu filho. E é exatamente isso que a escola faz. Ela separa, ela isola, ela arranca a criança do único lugar onde ela se sente segura. Por quê? Porque uma criança ao lado dos pais não aceita qualquer coisa. Ela questiona, ela resiste. Mas uma criança sozinha, insegura, ansiosa, essa confia no professor, essa obedece. O modelo prussiano se espalhou pelo mundo não porque era superior. Espalhou-se porque estados modernos precisavam de exércitos maiores, fábricas cheias e populações dóceis. A escola resolveu todos esses problemas de uma vez. Ela transformou crianças em engrenagens. E o mais brutal, convenceu todo mundo de que isso era progresso. A narrativa oficial é simples. Escola existe para ensinar, para transmitir conhecimento, para preparar você para a vida. Mentira. A escola moderna foi projetada para separar pessoas. Ela não educa todos igualmente. Ela classifica, hierarquiza, filtra. Desde o primeiro dia, a escola te coloca em uma corrida. Notas, rankings, aprovações, reprovações. Quem vai para a universidade, quem vai lavar pratos, o sistema inteiro gira em torno dessa separação. Você senta em fileiras, ouve um professor, lê livros, faz provas, recebe uma nota. Essa nota determina seu futuro. Mas aqui está o problema, como o Prof. Jung sempre expôs. Durante a maior parte da história humana, ninguém aprendia assim. Se você quisesse ser médico, ia para um hospital aos 12 anos. No primeiro ano, lavava o chão, observava. Eventualmente, o médico te ensinava a tratar pacientes. Aprendia fazendo. Qualquer um podia aprender qualquer coisa desse jeito. Não precisava ser inteligente, precisava querer aprender. Agora compare. 2 crianças querem ser médicas. A primeira vai para o hospital aos 12 anos, lava chão. Observa. Aos 30 anos, já tratou milhares de pacientes. A segunda vai para a melhor escola do mundo, depois para Harvard na graduação, depois para Harvard Medical School. Aos 30 anos, quem é o melhor médico? Obviamente, a primeira. A segunda nunca tocou em um paciente de verdade. Mas adivinha quem o sistema considera superior? A segunda. Por quê? Porque a escola não mede competência, mede obediência. A criança que passou 20 anos sentada em salas, ouvindo autoridades, fazendo provas, acumulando diplomas, essa é a criança que o sistema quer. Não porque ela sabe mais, porque ela obedece melhor. A escola te ensina uma lição brutal desde cedo.
Você é inteligente ou burro? Inteligentes vão para boas escolas, burros lavam pratos. Isso cria uma hierarquia artificial que não existia antes. Durante milênios, qualquer um podia aprender qualquer coisa. Hoje, você só pode se tornar médico, advogado, engenheiro, se passar por filtros institucionais. A escola não abre portas, ela tranca a maioria delas e te convence de que isso é justo. Vamos fazer um exercício mental. Você tem 2 caminhos para se tornar engenheiro. No primeiro, aos 15 anos, você começa a trabalhar com um engenheiro experiente. Você observa, carrega ferramentas, faz perguntas, comete erros, aprende com eles. Aos 25 anos, você já construiu pontes, projetou edifícios, resolveu problemas reais em tempo real. No segundo caminho, você passa 10 anos em salas de aula, aprende fórmulas, faz provas, tira notas, recebe um diploma. Aos 25 anos, você nunca tocou em um projeto real. Qual dos dois é melhor engenheiro? A resposta é óbvia, mas o sistema escolhe o segundo. Por quê? Porque o sistema não quer engenheiros, quer credenciais. Durante toda a história humana, antes do modelo prussiano, as pessoas aprendiam através da experiência direta. Se você quisesse ser ferreiro, trabalhava com um ferreiro. Se quisesse ser comerciante, acompanhava um comerciante. Esse modelo tinha uma vantagem brutal. Qualquer um podia aprender. Você não precisava ser talentoso, não precisava passar em testes. Precisava apenas querer aprender e encontrar alguém disposto a ensinar. Esse sistema produziu catedrais góticas, navegações transoceânicas, sistemas de irrigação complexos, obras de arte que ainda admiramos hoje. Tudo sem escolas formais. Tudo sem diplomas. Tudo sem notas. Então, o que mudou? Por que abandonamos um modelo que funcionou por milênios? A resposta, como o professor Jiang ensina, é simples: controle. O modelo antigo era descentralizado, perigoso, imprevisível. Um aprendiz podia aprender qualquer coisa, de qualquer um. Não havia filtro institucional. Não havia hierarquia clara. Isso funcionava bem para sociedades pequenas, mas estados modernos precisavam de algo diferente. Precisavam de massas obedientes, não de indivíduos competentes. A escola resolveu esse problema. Ela centralizou o conhecimento, padronizou o aprendizado, criou filtros e, mais importante, convenceu todo mundo de que esse era o único jeito de aprender. Hoje, se você disser que quer ser médico sem ir para a faculdade de medicina, vão rir de você. Mas por quê? Porque o sistema te ensinou que conhecimento real só vem de instituições aprovadas. Esse é o truque. A escola não ensina melhor. Ela só convenceu você de que é a única opção. Notas não medem o que você sabe. Medem o quanto você obedece. Pense bem. O que é uma boa nota? É a capacidade de sentar quieto, prestar atenção, memorizar o que o professor disse, reproduzir isso em uma prova e depois esquecer tudo. Esse é o ciclo. Você não precisa entender, precisa reproduzir. A escola te ensina desde cedo que existe uma resposta certa e uma resposta errada, e a resposta certa é sempre a que a autoridade espera. Professores não querem que você pense, querem que você repita. Se você questiona demais, se você discorda, se você pensa diferente, sua nota cai, não porque você está errado, porque você está desobedecendo. O sistema é desenhado para recompensar conformidade. Alunos que seguem instruções perfeitamente recebem As. Alunos que questionam, que exploram, que pensam fora dos limites estabelecidos, esses recebem Cs ou reprovam. E aqui está o truque brutal. O sistema te convence de que essa nota reflete sua inteligência. Se você tira A, você é inteligente. Se você tira C, você é burro. Mas isso é mentira. A nota só mede uma coisa: sua capacidade de se submeter ao sistema. Durante a maior parte da história humana, ninguém media inteligência dessa forma. Você era bom naquilo que praticava.
Se você era ferreiro, as pessoas julgavam você pelas ferramentas que você fazia. Se você era médico, julgavam você pelos pacientes que você curava. Simples, direto, baseado em resultados reais. Mas a escola inverteu isso. Agora, em vez de julgar você pelo que você faz, te julgam pelo que você repete em uma prova de 2 horas. Isso não faz sentido nenhum, mas funciona perfeitamente para o sistema. Por quê? Porque cria uma hierarquia clara. Alunos com notas altas vão para boas universidades, conseguem bons empregos, entram na elite. Alunos com notas baixas vão para o fundo, lavam pratos, trabalham em fábricas, e todo mundo aceita isso como natural, como justo, como meritocrático. Mas não é. É apenas um sistema de controle disfarçado de educação, e a nota é a ferramenta que mantém todo mundo no lugar. Por que crianças vão para a escola sozinhas? Por que pais não acompanham seus filhos nas aulas? A resposta oficial é simples: pais precisam trabalhar. Mas essa não é a razão real. A razão real é que uma criança acompanhada dos pais não aceita qualquer coisa. Ela questiona, ela resiste, ela tem um porto seguro. Se o professor diz algo estranho, a criança pergunta para o pai: isso é verdade? E o pai pode dizer: não, ele está mentindo para você. Mas tire o pai da equação. Coloque a criança sozinha em uma sala cheia de estranhos. Agora ela está insegura, ansiosa, com medo. E quando você está com medo, você confia em quem? Na autoridade mais próxima, no professor. Escolas foram projetadas para separar crianças de seus pais. Esse é o primeiro passo da doutrinação. Uma criança segura não obedece cegamente. Uma criança insegura obedece tudo. Esse modelo veio direto de Esparta. Crianças espartanas eram arrancadas de suas famílias aos 5 anos. Por quê? Porque se você quer transformar uma criança em soldado, precisa destruir os laços familiares primeiro. Precisa fazer a criança confiar no Estado, não nos pais. A escola moderna faz a mesma coisa. Ela não arranca fisicamente a criança como Esparta fazia, mas o resultado é o mesmo. A criança passa mais tempo na escola do que em casa, mais tempo ouvindo professores do que ouvindo pais. E, gradualmente, a autoridade se desloca. O professor se torna a voz da verdade. O sistema se torna o guia. Os pais viram coadjuvantes. E aqui está o pior. Os pais foram doutrinados pelo mesmo sistema. Então, quando a criança pergunta: isso é verdade? Os pais já acreditam na mesma mentira. Eles dizem: sim, estude bastante, tire boas notas, ou você vai acabar na miséria. Os pais se tornaram agentes do sistema sem perceber. Eles reproduzem a mesma doutrina que foi implantada neles. E o ciclo continua, geração após geração. A escola te ensina que a autoridade é quem decide o que é verdade. Não sua experiência, não seu raciocínio, não seus pais, a autoridade. E uma vez que você aceita isso, você aceita tudo. Você para de questionar, para de pensar, apenas obedece. E esse é o objetivo real da escola: não ensinar, doutrinar. Ninguém nasce chinês, ninguém nasce brasileiro, ninguém nasce americano. Você nasce em um lugar, em uma vila, em uma cidade. Você conhece as pessoas ao seu redor, sua família, seus vizinhos. Isso é real. Mas alguém de Yunnan, do Tibete, de Guangxi? Você não tem nada em comum com essas pessoas. Vocês falam línguas diferentes, comem comidas diferentes, vivem vidas completamente diferentes. Mas a escola te ensina que vocês são todos chineses, que vocês pertencem à mesma nação, que devem se importar uns com os outros. Isso é mentira. Durante a maior parte da história humana, a ideia de Estado-nação não existia. As pessoas se identificavam com sua vila, sua cidade, sua região, não com um conceito abstrato de nação. Mas estados modernos precisavam de algo maior. Precisavam que você se identificasse com milhões de pessoas que você nunca conheceria. Por quê? Para que você lutasse por elas, para que você morresse por elas,
para que você trabalhasse para o Estado, não para si mesmo. E como eles te convencem disso? Através da escola. A escola te ensina a língua nacional, a história nacional, a geografia nacional. Ela implanta uma memória falsa em você, uma memória de um passado compartilhado que nunca existiu. Você aprende sobre heróis nacionais, batalhas nacionais, glórias nacionais. E, gradualmente, você começa a acreditar que faz parte disso, que você é chinês, que você é brasileiro, que você é americano. Mas isso é apenas uma história que te contaram. Não é real. O Estado-nação é uma invenção recente. Tem apenas alguns séculos. Antes disso, ninguém pensava assim. E a escola é a ferramenta que mantém essa ilusão viva. Ela te ensina a amar a mãe China, a servir o Estado, a se sacrificar pela nação. E você aceita porque foi doutrinado desde os 5 anos. Você nunca questionou, nunca pensou: por que eu deveria me importar com alguém de uma província que eu nunca visitei? Você apenas aceitou. E agora, quando alguém te pergunta quem você é, você responde: sou chinês, não sou de Pequim, não sou da minha família, chinês. E essa resposta não veio de você, veio da escola. Diplomas não abrem portas, eles são as portas. E essas portas foram construídas pelas elites para manter todo mundo de fora. Pense bem. Por que Harvard importa? Não é porque os professores são melhores, não é porque o currículo é superior. É porque Harvard seleciona quem entra. E quem entra? Filhos de ex-alunos, filhos de doadores, pessoas já conectadas. O resto compete por migalhas, e mesmo quando você consegue entrar, o que você realmente ganhou? Acesso, não conhecimento. Acesso a uma rede, a pessoas poderosas, a oportunidades fechadas. Harvard não te ensina a ser melhor. Ela te coloca em uma sala com pessoas que já são poderosas, e isso é o que importa. Um diploma de Harvard não diz: essa pessoa sabe mais, diz: essa pessoa foi aprovada pela elite. E o sistema inteiro gira em torno dessa aprovação. Você passa 20 anos da sua vida acumulando credenciais. Boas notas, boas escolas, bons testes. Por quê? Porque te disseram que isso te levaria ao topo, mas o topo já está ocupado. E quem está lá não chegou por mérito, chegou por conexão, por herança, por estar no lugar certo. O sistema te vende a ilusão de meritocracia. Estude bastante, tire boas notas, você vai vencer. Mentira. A competição real não é por conhecimento, é por acesso. E acesso é controlado por quem já está dentro. Eles deixam algumas pessoas entrarem, o suficiente para manter a ilusão viva. Viu? O sistema funciona. Esse cara pobre entrou em Harvard, mas isso é exceção, não regra. A regra é simples. Elite reproduz elite. E diplomas são a ferramenta que legitima isso. Eles transformam privilégio em mérito. Você não entrou em Harvard porque seu pai doou um prédio. Você entrou porque é inteligente. Você não conseguiu o emprego porque conhece alguém. Conseguiu porque é qualificado. Mas tire os diplomas da equação. Tire as credenciais. O que sobra? Conexões. Sempre foram conexões. E o sistema escolar existe para esconder isso, para fazer você acreditar que está competindo por mérito, quando, na verdade, está competindo por permissão. Permissão para entrar em um clube que nunca quis você lá. A escola mudou de uniforme, mas a estrutura é a mesma. Esparta arrancava crianças de suas famílias aos 5 anos e as colocava em regime militar. Hoje, você não é arrancado fisicamente, mas o resultado é o mesmo. Você é colocado em um sistema onde obediência é tudo. Pense na rotina escolar. Você senta em fileiras, ouve uma autoridade, levanta a mão para falar, pede permissão para ir ao banheiro. Segue horários rígidos, não questiona, não resiste, apenas obedece. Isso não é educação, é treinamento militar disfarçado. As escolas prussianas eram explícitas nisso. Elas existiam para produzir soldados disciplinados. E qual é a característica mais importante de um bom soldado? Obediência cega.
Não questionar ordens, não pensar por si mesmo, apenas seguir comandos. A escola moderna te ensina exatamente isso. Você aprende a seguir regras sem questionar, a aceitar hierarquia como natural, a competir com seus colegas por recompensas escassas, nota, aprovação, reconhecimento. E quando você falha? Quando você não segue as regras, você é punido, não fisicamente como em Esparta, mas simbolicamente. Nota baixa, reprovação, exclusão. O sistema te ensina que desvio tem consequências. E, gradualmente, você para de desviar, para de questionar, apenas obedece. E aqui está o pior. O sistema te convence de que isso é para o seu bem. Disciplina constrói caráter. Regras te preparam para a vida. Você vai agradecer depois. Mentira. Disciplina te prepara para obedecer. Regras te preparam para aceitar autoridade. E você não vai agradecer. Você só vai reproduzir o mesmo padrão quando for sua vez. A lógica militar está em tudo. Na forma como as salas são organizadas, na forma como o tempo é controlado, na forma como a competição é incentivada. Esparta, Prússia, escola moderna. Mesma estrutura, mesmo objetivo. Produzir pessoas que obedecem sem pensar. E funciona. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas realmente questionam o sistema? Quantas realmente pensam por si mesmas? A maioria apenas segue. Vai para a escola, tira notas, consegue um emprego e nunca questiona por quê. O sistema não esconde suas intenções, você que não as vê. A escola te ensina explicitamente o que quer de você. Sente quieto, obedeça a horários, aceite hierarquia, compita por migalhas, não questione demais, não pense demais. Apenas reproduza. Isso não é segredo, é o currículo. As aulas são irrelevantes. Matemática, história, ciências, tudo isso é decoração. O que você realmente aprende é comportamento. Você aprende a chegar no horário, a ficar sentado por horas, a aceitar que alguém acima de você decide o que é importante, a competir com pessoas que poderiam ser suas aliadas, a aceitar notas como medida do seu valor. Esse é o currículo real. E você aprendeu perfeitamente. Olhe para a sua vida agora. Você acorda em um horário fixo. Vai para um lugar que não escolheu. Faz tarefas que alguém te mandou fazer. Compete com colegas por promoções. Aceita que chefes decidem seu futuro. Isso não é vida adulta. É continuação da escola. Você foi treinado para isso. E aqui está a parte brutal. Você não pode culpar apenas o sistema. Você aceitou? Voluntariamente. Ninguém te forçou a acreditar que notas importam. Ninguém te obrigou a competir com seus colegas. Você escolheu acreditar na narrativa. Por quê? Porque era mais fácil? Porque resistir dói. Porque pensar por si mesmo é trabalhoso. Então você aceitou a história que te contaram. Estudou bastante, tirou boas notas, conseguiu o diploma. E agora? Agora você está preso em um sistema que você ajudou a perpetuar. E você não pode se fazer de vítima. Não pode dizer, o sistema me enganou. O sistema foi transparente desde o início. Ele te disse exatamente o que queria: obediência, conformidade, submissão. E você entregou tudo de bandeja. Você escolheu sentar quieto. Escolheu não questionar. Escolheu acreditar que o jogo era justo. E agora você está vivendo as consequências dessa escolha. Você quer culpar alguém? Culpe você mesmo. Por não ter pensado, por não ter resistido, por ter aceitado o papel que te deram sem questionar. O sistema não te prendeu. Você se prendeu. Voluntariamente. Você foi educado para servir. Essa é a verdade. A escola não existe para te libertar. Existe para te preparar para obedecer, para trabalhar, para não questionar. E agora que você sabe disso, você tem duas escolhas. A primeira é continuar. Aceitar conscientemente que você é uma engrenagem, que seu papel é trabalhar, consumir, reproduzir o sistema e morrer. Não há vergonha nisso.
A maioria escolhe essa opção. É confortável, segura. Você sabe o que esperar. A segunda escolha é reaprender tudo sozinho. Desmontar cada crença que a escola implantou em você. Questionar cada autoridade. Rejeitar cada hierarquia que não faz sentido. E construir seu próprio modelo mental a partir da experiência direta. Essa escolha dói. É solitária, é arriscada, mas é a única forma de escapar. Não existe terceira opção. Não existe salvador. Não existe sistema alternativo esperando por você. Não existe movimento que vai te libertar. Se você quer pensar por si mesmo, você faz isso sozinho. Ninguém vai te ensinar a ser livre. Essa é a ironia final. A escola te ensinou que conhecimento vem de autoridades, que você precisa de professores, diplomas, aprovação, mas a única coisa que realmente importa, pensar por si mesmo, ninguém pode te ensinar. Você aprende fazendo, errando, questionando, testando, falhando e recomeçando, sem atalhos, sem garantias, sem aplausos. Apenas você e a realidade. E a realidade não liga para suas intenções, não liga para seus diplomas, não liga para quantas horas você passou sentado em uma sala de aula. A realidade só responde ao que funciona. E se você não entende como o mundo realmente funciona, a realidade vai te usar. Como sempre usou. Como sempre vai usar. Quem não entende o sistema, serve ao sistema. Essa é a regra. Sempre foi.